Seu Robério, sejam todos bem-vindos, queridos irmãos, que Deus os conceda graça também enquanto participam conosco na nossa escola bíblica. Hoje, tema especial de Páscoa. Eu quero dizer, queridos, que ainda que eu seja muito pregador enquanto dou aula, quero lembrar os irmãos que isso é uma aula, né? Não uma pregação, tá? Então você tem toda a liberdade para levantar a sua mão, um microfone vai chegar até você e você vai poder participar da nossa escola bíblica também, com a sua dúvida, o seu comentário, esteja tranquilo para poder participar. E o mesmo vale para os nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Eu estou acompanhando o chat aqui, então se você quiser registrar a sua participação, sua dúvida, comentário, o chat está aqui, eu estou acompanhando no máximo que puder, para registrar os comentários dos irmãos, dúvidas, e aprendi com o presbítero Edgar na semana passada uma boa resposta. Ele falou assim: pastor, eu tenho resposta para tudo, né? E eu quero dizer para os irmãos, eu tenho resposta para tudo, porque a resposta pode ser sei, mas a resposta pode ser não sei, e não sei é uma resposta, né? Então eu tenho resposta para tudo. Então, isso, né? Então, mas se não soubermos a resposta, com certeza vamos pesquisar para tentar encontrar a melhor resposta para a sua dúvida, para o seu dilema. Queridos, eu quero falar com os irmãos na manhã de hoje a respeito da Páscoa, obviamente, né? E normalmente quando a gente pensa em estudo de Páscoa, normalmente a gente pensa sobre a gente lembrar de o que aconteceu lá no Êxodo, né? A morte dos primogênitos, o sangue nos umbrais da porta e tudo mais, né? E é um estudo muito legal de se fazer, porque existe uma simbologia redentiva, uma realidade redentiva naquela Páscoa que obviamente nos remete à Páscoa da ressurreição de Cristo. Ou então nós normalmente pensamos, queridos, num estudo bíblico de Páscoa a respeito daquele momento específico onde Jesus morreu, ressuscitou, e então nós vamos meditar sobre algumas lições que essa realidade da morte e da ressurreição, algumas dessas implicações, e se assim o tempo permitir, nós faremos isso também. Mas o meu foco hoje, queridos, vai numa linha um pouco diferente. Eu escrevi no boletim a respeito de alguns falsos profetas, e eu digo isso com muita tranquilidade, falsos profetas enganadores, que, de uma certa forma, têm alcançado alguma notoriedade, né, na vida hoje, no cotidiano hoje, e principalmente através da televisão, né? E eu, como sou alguém que não vejo televisão, porque lá em casa só tem canal de streaming, né? Nós dificilmente ligamos para ver um jornal, por exemplo, um jogo de futebol. Ontem meu pai me perguntou se eu estava vendo o jogo do Corinthians. Eu falei assim, não, pai, não tenho mais televisão, não tenho nem como ver o jogo do Corinthians. Mas essa semana eu recebi um vídeo de um dito pastor dizendo que Jesus havia ressuscitado na memória dos discípulos. Eu recebi um post numa rede social de um padre, né, dizendo que Jesus ressuscitou no coração dos discípulos. E, gente, quando a gente olha para isso, parece algo tão poético, né? Tão bonito. Parece algo assim, olha que coisa bonita isso de se dizer. No entanto, queridos, o que nós nem sempre percebemos é que por trás dessa frase tão poética, tão bonita, há uma negação de uma doutrina básica do que é o Cristo, o que é o cristianismo e o que é, de fato, a ressurreição. Você talvez já tenha ouvido pessoas dizendo, olha, é o Espírito de Cristo que ressuscitou na Páscoa. Ou então, é o ensino de Jesus que reviveu ali através dos seus discípulos.
Na verdade, queridos, todas essas afirmações são aparentemente formas, assim, são aparentemente bonitinhas, até piedosas, mas na verdade elas são formas, maneiras de piedosamente, entre aspas, negar a fé cristã. E o pior, essas afirmações normalmente saem de lábios que supostamente confessam a fé cristã. A verdade é, queridos, que se Jesus não ressuscitou, lembra do texto? É vã a nossa fé. É vã a nossa pregação e nós permanecemos nos nossos pecados. A nossa escola bíblica de hoje, queridos, especial de Páscoa, é justamente a respeito disso, a respeito da ressurreição corpórea de Jesus, da ressurreição literal de Cristo, da ressurreição corporal de Cristo, e dê o nome que você quiser dar. Mas continue afirmando e crendo que Jesus ressuscitou de fato. Não foi que Jesus ressuscitou no coração dos discípulos, não foi que Jesus ressuscitou na mente, na memória dos discípulos, não é o ensino ou o Espírito de Cristo que ressuscitou na Páscoa, não. Jesus mesmo, em corpo, ressuscitou na Páscoa. E essa realidade, queridos, se assim der tempo, nos conduz a uma compreensão ainda mais elevada a respeito do reino de Deus, do reino de Cristo, e também a respeito de uma alegria inegociável. A primeira parte da aula, queridos, eu pretendo falar com os irmãos a respeito destas evidências da ressurreição corporal, a ressurreição física, a ressurreição corpórea, a ressurreição literal de Cristo. E eu vou enfatizar todas as vezes que eu for falar, para você não entender errado, tá? Primeira parte da aula nós vamos falar um pouco sobre isso. Depois, se assim der tempo, nós vamos falar sobre como essa ressurreição influencia a nossa compreensão do reino de Cristo. E depois, se ainda der tempo, nós vamos falar de como essa ressurreição influencia uma alegria inegociável para nós. Mas antes de começarmos, queridos, eu quero te convidar para abrir lá a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler um texto bem longo. Nós vamos ler o capítulo 15, do versículo 1 até a primeira parte do versículo 20. Tá? É um texto longo. Depois disso eu quero orar com você, clamando para que Deus nos dê graça durante esse tempo. Primeira aos Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler com os irmãos do primeiro versículo até o versículo de número 20, mas apenas a primeira parte desse versículo, a segunda parte fica para um outro momento. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 20, a palavra do Senhor diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim
vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua palavra e clamamos, Senhor Deus, para que enquanto nós estudamos teologia, enquanto nós percebemos a verdade a partir da Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor reacenda as nossas convicções e nos dê clareza a respeito da verdade do Senhor. Age, Pai, com graça sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, diante do texto que nós lemos, parece inegável que o apóstolo Paulo cria numa ressurreição literal, certo? Numa ressurreição corpórea de Cristo, ou dá alguma impressão aqui que ele cria num espírito de Cristo que ressuscitou. Acho que não, né? É muito claro em 1 Coríntios capítulo 15, que o apóstolo Paulo cria que Jesus ressuscitou corporalmente. No entanto, queridos, nós vamos encontrar ao longo das Escrituras muitas outras demonstrações de que esta Páscoa, esta ressurreição, é uma ressurreição corporal. E a primeira evidência que nós encontramos, queridos, nós não encontramos necessariamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, mas nós encontramos na própria fala de Cristo. Você lembra disso? A primeira evidência que nós temos de que de fato Jesus, em corpo, ressuscitou dentre os mortos, é a reivindicação do próprio Jesus de que ele ressuscitaria dos mortos. Não é verdade? Jesus não fala isso? Queridos, Jesus disse que ele ressuscitaria dos mortos. Ele disse claramente, João 2,19 e Marcos capítulo 14, 58, destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Lembra disso? Lembra? É uma afirmação de Jesus demonstrando que ele ressuscitaria dentre os mortos. Mais do que isso, Mateus capítulo 12, versículo 39, nenhum sinal será dado a esta geração perversa, exceto o sinal de Jonas. E foi o fantasma de Jonas que saiu da barriga do peixe? Da boca do peixe? Foi um espírito de Jonas? Foi a mensagem profética de Jonas que saiu da barriga do peixe ou foi o próprio Jonas? Foi o próprio Jonas. E a mesma coisa, queridos, isso nos aponta a realidade a respeito da ressurreição física, corporal de Jesus. É claro que você poderia dizer assim, pastor, mas o fato de Jesus ter predito a sua própria ressurreição não prova que isso aconteceu. Eu posso dizer que eu vou ressuscitar e alguém inventar uma história dizendo que eu ressuscitei, mas na verdade eu não ressuscitei. Mas a verdade é, queridos, que o fato de Jesus reivindicar isso a respeito da sua mensagem aponta fortemente nessa direção, porque existem muitas pessoas, mesmo aquelas na época de Jesus, que rejeitaram a ressurreição, que ainda assim querem honrar Jesus como um homem íntegro, como um mestre fiel, não é verdade? Perceba, queridos, que quando
as pessoas que não creem em Jesus falam a respeito de Jesus, falam a respeito de Jesus com grande estima. Não é verdade? Algumas pessoas chegam a dizer, não, Jesus foi um grande mestre. Né? Olha, a filosofia de Jesus é a filosofia que eu acho a filosofia mais bela que existe. Jesus foi um homem íntegro, um homem verdadeiro. Mas o que isso tem a ver com a questão da Páscoa? Gente, não cabe na mesma afirmação afirmar que Jesus foi um bom mestre, um homem íntegro, e não perceber que a realidade da ressurreição é verdadeira. Porque se este homem íntegro, reto, fiel, disse que ressuscitaria, mas ele não ressuscitou, então ele não pode ser um homem íntegro, reto e fiel. Não é verdade? Dá para perceber que a própria reivindicação de Cristo a respeito da sua ressurreição é uma das evidências de que ele de fato ressuscitou. Porque se ele é um homem íntegro, um homem reto e fiel, mas não ressuscitou e tinha dito que ia ressuscitar, então ele deixa de ser um homem íntegro, reto e fiel. Mas ele disse, e aconteceu. Não é verdade? Percebam que essa evidência, queridos, mostra para nós que ou eu considero Jesus um homem reto, íntegro, um mestre fiel, e creio na mensagem da ressurreição, e creio na realidade da ressurreição, ou então nem um mestre íntegro, fiel e reto eu posso considerar Jesus. Não dá para ser as duas coisas, escolher uma delas. A verdade é que a própria realidade de que alguns querem honrar Jesus como um homem honesto e bom, ou como um homem psicologicamente saudável, né? Se nós rejeitarmos ele como filho de Deus ressuscitado, Jesus deixa de ser todas essas coisas. Perceba, negar a ressurreição corpórea de Cristo torna Jesus um mentiroso. Perceba que isso tem sido afirmado por pessoas que dizem confessar a fé cristã. Nosso irmão Reinaldo está participando conosco presencialmente e aqui, dizendo assim, bom dia, Jesus ressuscitou e só mesmo, ou a si mesmo, ou Deus o ressuscitou. Eu tenho a minha opinião, mas talvez seja a dúvida de alguns. Já vi pregações com respostas diferentes sobre isso. A Bíblia diz, Reinaldo, que ele foi ressuscitado por Deus, né? Deus o ressuscitou dentre os mortos. Né? Então não foi uma ação dele mesmo, mas foi o próprio Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Né? Só o Pai teria a autoridade de aceitar o sacrifício de Cristo e, ao aceitar o sacrifício de Cristo, levantar Jesus dentre os mortos. Né? Então, ainda que Jesus, como Deus, tivesse poder para fazer isso, né? Lembre-se que é o recebimento da justiça perfeita de Cristo da parte de Deus é que o ressuscita dentre os mortos. Tá? Então, nós falamos, Jesus ressuscitou, porque ele de fato ressuscitou, mas o que aconteceu ali é que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Tá? A Bíblia fala isso com bastante clareza. Tudo bem essa primeira evidência, queridos? Fala, Wisney, fica à vontade, por favor. Nunca li sobre isso. Você tem alguma resposta? Não, tá. Nunca li sobre isso. Por que 3 dias? Bom, talvez só para confirmar a profecia de Jonas. Talvez. Né? Diga. Eu acho que é para confirmar a questão do desceu ao Hades, que ele estava morto de fato, para não dizerem que era um desmaio ou uma catalepsia. Né? Isso eu já vi a respeito, mas não tenho certeza. Diga, presbítero Ademir. Irmãos que estão na internet. O Wisney perguntou para nós, eu estou falando seu nome certo? Wisney. O Wisney perguntou para nós, por que 3 dias? Né? Presbítero Ademir. E é importante isso aí, porque Jesus fala que o sinal é do Jonas. Mas para os judeus, uma pessoa morta,
ela só perderia a sua alma, o seu espírito, a partir do 4º dia. Por isso a ressurreição de Lázaro era algo impossível. Impossível, porque teoricamente já tinha passado do tempo. Então, Cristo, antes de morrer e ressuscitar, ele prova que, como diz o livro de Atos, ele é o autor da vida. Ele tinha poder sobre a morte, né? Como Deus que era e é. Né? Então, os 3 dias está dentro daquilo que os judeus esperavam. O Espírito estava nele, mas o Espírito não voltaria mais. Que legal. Muito bom, muito bom. Eu não tinha lido sobre isso, presbítero. A minha perspectiva era um pouco a perspectiva de precisava confirmar que estava morto, né? Que tinha a ver com o Hades, né? O desceu ao Hades. Algumas pessoas interpretam o desceu ao Hades como desceu ao inferno, gente. Não tem nada disso, tá? O que o credo apostólico afirma com desceu ao Hades é que Jesus estava realmente morto quando ressuscitou, tá? Então é só isso, não é um pouco de exagero achar que Jesus desceu ao inferno. A morada dos mortos. Isso. Embaixo da terra. Então, por isso... Inferno. Isso. Mas a ideia é apenas uma afirmação de que Jesus estava morto realmente, tá? Queridos, com relação à primeira evidência que eu demonstrei aos irmãos aqui, a reivindicação do próprio Jesus, ou ele é reto, honesto e um bom mestre, e ressuscitou, ou então ele não pode ser considerado nem um homem reto, santo e honesto, certo? Porque senão ele estaria mentindo a respeito da sua própria ressurreição. Essa é a primeira evidência de que, de fato, Jesus ressuscitou dentre os mortos. A segunda evidência, queridos, tudo bem até aí? Podemos prosseguir? Alguma dúvida, algum comentário? Vamos lá. A segunda evidência, queridos, é a realidade de que nós, ainda hoje, e já tínhamos na época, um túmulo vazio em Jerusalém, onde Jesus foi sepultado. Você já pensou sobre isso? Né? Onde é que eu... Gente, e assim, parece bobagem, mas eu lembro de ter feito faculdade na época do jornalismo, e algumas pessoas perguntavam onde é que Jesus está enterrado. Né? Por que alguns lugares, por que o lugar onde Jesus está enterrado não é considerado um lugar santo para nós, né? Nesse sentido, né? No sentido de fazermos peregrinações religiosas ao lugar onde Jesus está enterrado, porque as pessoas realmente achavam que Jesus estava enterrado em algum lugar. No entanto, queridos, a afirmação de que o túmulo estava vazio lá em Jerusalém, naquela realidade, essa é uma evidência importante e relevante, porque a afirmação de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, queridos, se espalhou numa cidade que era hostil a Jesus. Certo? Pense que Jesus, 3 dias antes de ressuscitar, ele foi crucificado. Ou seja, o lugar onde Jesus estava era um lugar hostil inclusive essa afirmação de que Jesus haveria de ressuscitar dentre os mortos. E muito provavelmente os judeus tomariam alguma providência, e até talvez o Império Romano tomaria alguma providência para que eles pudessem reprimir essa afirmação de que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. O que eles poderiam fazer? Sei lá. Uma forma muito eficiente de reprimir o cristianismo nos primeiros dias da ressurreição seria os líderes judeus colocarem lá um corpo forjado no lugar onde Jesus estava sepultado. Então eles colocavam o corpo lá e, diante da mensagem da ressurreição e daquilo que os discípulos estavam dizendo, eles falavam, não, peraí, tem um corpo aqui, como é que vocês estão dizendo que ressuscitou? Tem um corpo aqui. Né? No entanto, perceba que essa não foi a atitude dos judeus que se opunham ao testemunho dos discípulos. Quer ver? Abre comigo lá em Atos capítulo 5. Atos 5. Eu vou ler um trecho curtinho, queridos, mas só para demonstrar que os judeus não intentaram forjar um corpo para simular ou para dizer que os apóstolos estavam mentindo. Atos 5, do versículo 30 ao versículo 33.
Olha o que... isso daqui é o testemunho de Pedro diante do Sinédrio, né? O testemunho dos apóstolos diante do Sinédrio. Olha o que diz aqui, ó, Atos capítulo 5, a partir do versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Perceba, queridos, que há uma rejeição da mensagem da ressurreição, uma rejeição tão intensa, que eles queriam matar aqueles que eram portadores da mensagem da ressurreição. Não seria muito mais fácil ter colocado um corpo lá? Não seria muito mais fácil? Mas espera lá, tem uma outra possibilidade. A outra possibilidade seria dizer que Jesus não morreu. A outra possibilidade seria dizer que ele sofreu um desmaio, alguma coisa do tipo, ou que ele sofria de catalepsia. Você já ouviu falar de catalepsia? Catalepsia é uma doença tipo epilepsia, mas que as crises parecem crises de morte, parece que a pessoa morreu, né? Catalepsia. Mas então, se Jesus sofreu um desmaio, tudo o que aconteceu 3 dias depois é que ele despertou lá no sepulcro, estava envolto em faixas, falou assim, gente, o que é isso aqui? Eu não morri. Né? Tira as faixas, se levanta, move a pedra e vai embora. Pronto. Era muito mais fácil dizer que Jesus não morreu. Mas perceba, queridos, que isso seria completamente contrário àquilo que a história mostra a respeito das horríveis realidades de crucificação e contra os passos rigorosos que Pilatos e os líderes religiosos exigiram para ter certeza que ele estava morto. Lembra lá, João capítulo 19, versículo 31 a 33, rasga-se o ventre de Jesus, né, a lateral de Cristo, né, vê se ele está morto mesmo, verifica se isso é verdade. Né? Então, era impossível negar a morte de Cristo. Impossível. Porque tomou-se todas as providências para testificar que Jesus tinha morrido. E uma terceira possibilidade era convencer toda a população, todo o povo, que os discípulos roubaram o corpo e então mentiram a respeito da ressurreição de Jesus. E existe um determinado momento em que eles, inclusive, que os líderes, inclusive, subornam os guardas para dizer isso, digam que roubaram o corpo. Né? Agora, o próximo tópico vai começar a desmentir essa possibilidade de que os discípulos roubaram o corpo. Afinal, gente, você já pensou em tudo que os discípulos passaram a partir da convicção de que Jesus, de fato, havia ressuscitado dentre os mortos? Gente, os discípulos passaram a arriscar suas vidas. Veja, o texto de Atos, capítulo 5, que nós lemos. Vamos matar esses caras aí. Não deixa ele falar essas coisas, não. Vamos matar esses caras. Ou seja, eles passaram a arriscar suas vidas e alguns, inclusive, foram entregues ao martírio por causa de uma farsa que eles sabiam que era farsa. É possível que os próprios discípulos tenham roubado o corpo de Cristo? Impossível. Eles deram a vida por essa verdade. E é exatamente essa nossa terceira evidência, que é a mudança radical, a mudança dramática pela qual nós vemos os discípulos passando. Alguma coisa precisa explicar aquela melancolia da sexta-feira santa e do sábado sendo transformada numa alegria indizível no domingo. Você concorda comigo? Quanto tempo? Você deve já ter perdido entes queridos. E longe de mim querer reviver isso no seu coração, eu quero te perguntar, quanto tempo levou para você superar a morte de alguém querido? Gente, agora em junho faz 2 anos que meu sogro faleceu, e de vez em quando nós ainda vamos às lágrimas ao lembrar disso. 2 anos.
3 dias os discípulos já estavam festejando? Alegres? Contentes? É praticamente impossível. Há uma mudança dramática nos discípulos depois daquela Sexta-feira Santa. O fato é que eles ficaram totalmente atemorizados, aterrorizados, desanimados depois da morte de Jesus. Não havia esperança de uma ressurreição. Lembra? Eles ainda tinham um ideal de um Messias político, né, que os libertaria do jugo romano, né? Não havia esperança, eles estavam prontos para voltar a pescar, voltar ao dia a dia daquilo que eles faziam, já estavam todos retornando para suas cidades, lembra lá, os discípulos a caminho de Emaús? Eles já estavam voltando à vida comum. E tudo isso morrendo de medo das autoridades que mataram seus mestres. Um medo tão intenso que levou Pedro a negar Jesus 3 vezes durante o processo da crucificação, o processo da condenação de Cristo. Eles estavam escondidos num quarto isolado. Tanto que chegam a duvidar dos primeiros relatos da aparição de Jesus. Acontece que poucas semanas depois, esses homens estavam transbordando de alegria e coragem. Eles estavam inclusive prontos para morrer por Cristo. Não é verdade? Por quê? Vai chegar o microfone para o senhor, presidente Ademir. O texto lido em 1 Coríntios 15, 6, nós pensamos em discípulos apenas os 12, 11 depois da ressurreição. Em realidade, eram muitos. Mais de 500. Impossível conter essa notícia. Aquilo que é presenciado por mais de 500. É impossível. É impossível. Nós vamos falar, essa é a próxima evidência, viu, presidente Ademir? Numerosas testemunhas oculares. Mas perceba que a própria atitude dos discípulos já é uma demonstração de que eles haviam visto o Cristo ressurreto. Não é verdade? Alguma coisa tem que ter acontecido para aquele desânimo, tristeza e falta de alegria que viviam num momento se transforme numa alegria e numa coragem sobrenatural. O que aconteceu? Eles tinham visto o Cristo vivo. Viram o Senhor vivo. A coragem dos discípulos de Jesus e a disposição deles de, inclusive, dar a sua vida para pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, apenas algumas semanas depois que eles o abandonaram por medo e que pensaram que estavam muito enganados sobre Jesus ser o Messias, né? O que tinha mudado? Por que homens tão medrosos ou tão temerosos se tornaram tão corajosos de repente? E será que esses homens, eles arriscariam as suas vidas por algo por uma fraude que eles mesmos forjaram? Gente, uma questão é você... É crime, obviamente, nós temos um monte de advogados aqui para mostrar isso. Uma coisa é você mentir em juízo. A outra coisa é você dar a sua vida para afirmar que aquilo que você está dizendo é verdade. Uma coisa é colocar a mão sobre a Bíblia e levantar a outra. Outra coisa é você ser ameaçado de prisão. Outra coisa completamente diferente é você falar assim, não, eu morro por essa verdade. Dá para entender a diferença? E foi isso que os discípulos fizeram. Foi isso que os discípulos de Cristo fizeram. E eles não fariam isso por algo que eles sabiam que era, ou que supostamente eles sabiam que era uma fraude. Eles deram a vida por isso. Mas não apenas isso, queridos. O presbítero Ademir já antecipou. Nós temos numerosas testemunhas oculares a respeito do fato. A primeira coisa que nós encontramos aqui era o testemunho do próprio apóstolo Paulo. E nós temos
13 cartas escritas por ele no Novo Testamento. E mais que isso, Paulo foi contemporâneo de Jesus. Paulo já estava vivo quando Jesus morreu e ressuscitou. E 20 anos depois da ressurreição de Jesus, ele alegou ter visto o Cristo. 20 anos ele escreveu sobre o fato de que ele viu o Cristo ressurreto. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8, que nós lemos. Ele viu o Cristo ressurreto. Mas não foi apenas ele. Paulo também fala que Cefas, Pedro, viu. Ele fala que Tiago viu. Ele fala que os outros apóstolos viram. Mas também 500 outras pessoas viram o Cristo ressuscitado. Muitos dos quais ainda estavam vivos quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios. Queridos, isso dá aos escritos de Paulo uma evidência histórica acima de suspeita. Exatamente porque existem boas razões para levar a sério o que o apóstolo Paulo diz a respeito da ressurreição, porque existe um monte de gente, muitas testemunhas, que poderiam facilmente demonstrar que as afirmações de Paulo eram mentirosas. Se Cristo não havia ressuscitado dentre os mortos. E mais do que isso, no texto que nós lemos em 1 Coríntios, isso é demonstrado de uma certa forma. Quem era Paulo? Ou melhor, quem era Saulo? Ele era um perseguidor da igreja. Ou seja, Saulo seria alguém que teria muito interesse que Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Entende? Veja a notoriedade que Saulo alcançaria dentro do judaísmo. Ele já era um judeu notório, mas imagina a notoriedade que ele alcançaria no judaísmo se ele de fato demonstrasse que essa coisa de que Jesus ressuscitou dentre os mortos é uma balela. Isso daí é história para boi dormir. Isso aí é a história da carochinha. Que é isso? Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Saulo seria o maior interessado em demonstrar isso, queridos. No entanto, mesmo sendo contemporâneo de Jesus, ainda assim, o testemunho de Saulo, agora Paulo, fazia a igreja crescer onde quer que ele fosse pregar. E a igreja de Atos continuava a crescer, não por causa de uma crendice, mas por causa da existência de muitas testemunhas oculares da ressurreição. Não é verdade? O tempo todo os discípulos testemunhando isso, os apóstolos testemunhando essa realidade, nós encontramos isso, não é? Alguma dúvida até aqui, queridos? Alguma pergunta, alguma colocação? Fiquem à vontade, por favor. Silvano, por favor, eu vou pedir o microfone para você, só um instantinho. Pastor, eu não sei, eu acho que alguns irmãos aqui já assistiram o filme Ressurreição. E esse filme, ele retrata a situação do Senhor Jesus Cristo, e tem um tribuno, Clávios, que ele investiga a morte do Senhor Jesus Cristo. E quando ele vai atrás e consegue encontrar Jesus no meio dos discípulos, já ressurreto, ele abandona tudo. E segue Cristo. Né? E vai atrás junto com os discípulos. Aquele homem, ele deixou aquele posto dele, porque ele era o braço direito do imperador na época. E até o imperador depois ele lamenta, fala assim: puxa, o meu braço direito nos abandonou. Mas Clávios, ele foi impactado pela presença do Senhor Jesus. E ele deixou tudo. Esse filme eu já assisti ele várias vezes.
e não canso de assistir. Ressurreição é o nome? Não conheço. Ressurreição. Não conheço, não vi o filme ainda. Muito bom Vocês mesmo. Vocês estão antecipando minha aula aqui, gente. Eu vou falar sobre essa transformação de vida como uma das evidências também, tá? Mas guardem isso na realidade. Eu não sei se é uma obra fictícia ou se é realidade, documental, né? Mas guardem essa realidade que o Silvano nos trouxe da transformação do coração do centurião, do tribuno, né? A respeito da ressurreição de Cristo. Nós vamos falar sobre essa realidade também e como isso evidencia de fato o fato que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que essa ressurreição não foi uma ressurreição espiritual, nem tão um pouco uma ressurreição na memória ou no coração, mas foi uma ressurreição física, corpórea de Cristo. A quinta evidência, queridos, que eu queria demonstrar para os irmãos assim, para a gente conversar e crescer na nossa compreensão a respeito disso, é a respeito da integridade e da confiabilidade das testemunhas. Nós acabamos de falar sobre centenas de testemunhas, né? Gente que viu aquela ressurreição, verdadeiramente viu aquela ressurreição. Mas a gente está falando também de algumas outras testemunhas que creram no testemunho destas pessoas. E quando nós falamos disso, nós estamos falando de gente, uns desses que viram, né, o Cristo ressurreto, e que traz para nós um olhar, uma avaliação, ou nos cabe a nós um julgamento, estabelecer um juízo a respeito da integridade, da confiabilidade dessas testemunhas. Por quê? Porque os escritores do Novo Testamento nos falam a respeito da ressurreição de Jesus e eles, sejamos honestos, não parecem como gente tola, gente ignorante, que cairia em qualquer crendice popular, e muito menos eles não parecem como enganadores. Não é verdade? Eu sei que isso pode ser um pouco subjetivo, mas a gente precisa pensar a respeito disso. Veja bem, quando nós não presenciamos um fato, nós temos que acreditar no que as pessoas que dizem ter presenciado esse fato têm a dizer, não é verdade? Certo? Por exemplo, ontem eu não estava vendo o jogo do Corinthians, meu pai me falou, seu time está ganhando 3-0, 3 gols do Roger Guedes. Eu falei assim, opa, eu acredito no meu pai. Nesse sentido, nessa matéria, eu acredito no meu pai. Meu pai está vendo o jogo. Né? Ele tem toda a integridade e confiabilidade para dizer para mim que o meu time está ganhando, porque ele não é corintiano, né? Então ele teria a maior possibilidade do mundo de fazer alguma graça em cima ainda, mas não. Ele diz, teu time está ganhando 3-0, 3 gols do atacante e tal, não sei o quê. Queridos, nós estamos o tempo todo fazendo isso, a respeito de outros fatos, a respeito de outros acontecimentos. Nós precisamos dar ou não crédito àqueles que dizem terem presenciado o fato, não é verdade? Ou seja, nós estamos o tempo todo avaliando a integridade e a confiabilidade das pessoas que dizem ter testemunhado um fato. Então, se nós devemos decidir sobre algo que aconteceu, quando nós não estávamos presentes, então nós temos que depositar a nossa esperança e a nossa confiança na credibilidade das testemunhas, não é verdade? Pensa bem, não é assim que a nossa vida funciona? Eu não vi, mas fulano viu. Ou então, eu não vi, mas ele está me contando isso como se ele estivesse lá, então ele viu. Agora, se essa pessoa que está dizendo que viu, com os olhos que a terra há de comer, né? Mas você sabe que ele é muito cheio de história. Você sabe que essa pessoa é loroteira. Você sabe que inventa história. Você vai acreditar? 171, né? Você sabe, né? No dia anterior a esse conto, ele estava a essa história que ele contou, ele disse para mim que ele estava correndo atrás de um passarinho que estava dentro da gaiola ainda,
né? E que o passarinho tinha voado dentro da gaiola. Você olha para aquilo e fala assim, uai, né? Aí ele vem com uma outra história, você vai acreditar? Não, você está o tempo todo avaliando a credibilidade das testemunhas. Nós fazemos isso o tempo todo. Quem são essas testemunhas? Quem são que estão contando esses fatos para nós? São pessoas de confiança? São pessoas desonestas? São pessoas enganadoras? Esses testemunhos dessas pessoas que estão contando para nós são testemunhos coerentes? A gente está o tempo todo fazendo isso a respeito dos fatos, queridos. Quando nós lemos os escritores do Novo Testamento, queridos, eu vou confessar para os irmãos, a minha consciência é conquistada. A minha consciência é conquistada. Porque as percepções que esses homens têm a respeito da natureza humana são muito profundas. Sejamos honestos, pescadores não teriam essa consciência. O compromisso pessoal que esses homens têm é sempre muito sóbrio e é sempre cuidadosamente declarado através daquelas palavras. Não é verdade? Perceba que o padrão moral e o padrão de piedade desses homens, autores do Novo Testamento, é um padrão muito alto. E a vida desses homens, como nós conhecemos através dos seus escritos, são vidas totalmente dedicadas à verdade e à honra e à glória de Deus, queridos. E eu vou te dizer, essa não deveria ser apenas a impressão que eu tenho a respeito desses escritos. Você também deveria ter essa impressão a respeito desses homens. A gente tem que ler por nós mesmos e encontrarmos nesses homens essas coisas que eu declarei aqui. E eu vou te dizer, faça isso. Teste se as testemunhas que você tem no Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, são menos confiáveis do que aquelas que testemunham contra a ressurreição de Cristo hoje. Aqueles que negam a ressurreição de Jesus, testa a confiabilidade das testemunhas. Qual é mais confiável? Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Paulo? Ou estes que negam? Quem é mais confiável? O testemunho diversificado de Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Tiago, do escritor aos Hebreus, eles são claros a respeito da ressurreição de Cristo, queridos. E se você não consegue perceber isso, então você precisa conhecer um pouco mais desses homens como testemunhas e testar se eles são confiáveis ou não. Marca uma audiência com eles. Marca uma audiência. Abre sua Bíblia e vai ver se eles são confiáveis ou não. Veja se eles não conquistam o seu coração e provam ser mais dignos da sua confiança do que são aqueles que negam a ressurreição de Jesus. Eles são mais confiáveis. E a sexta evidência, queridos, que o Silvano já estragou, a surpresa. Mas a sexta evidência, queridos, é o poder da mudança de vida que Cristo opera hoje em nós. Eu vou falar isso no meio do meu texto aqui, mas eu quero já trazer uma perspectiva até mais fácil da gente compreender isso. Você conhece o seu coração, certo? Você conhece as suas paixões. Assim como eu, você conhece os seus desejos. Assim como eu, você sabe quais são os seus propósitos e objetivos de vida. Você sabe que muitas dessas paixões e desejos vêm a nós como resultado do nosso pecado. Você concorda comigo? Sim?
Ou só eu, gente? Só eu sou pecador desse jeito? Acho que não, né? Você sabe que muitas das suas paixões e dos seus desejos, eles vêm até você justamente porque você é pecador, assim como eu. Irmãos, ninguém é capaz de batalhar até o sangue, até uma última instância, contra paixões e desejos apenas por ética. Sejamos honestos, ética não nos segura. Não é verdade? Quando você está diante da tentação, é o seu senso ético que te leva a não pecar? Eu garanto para você. Ninguém dá conta. Senso ético, senso de dever, não segura ninguém. Não seguram os nossos maus desejos e as nossas paixões. E é exatamente por isso que você mesmo é uma testemunha da ressurreição física, corpórea, corporal de Cristo. E eu vou explicar por quê, queridos. Se aquilo que ressuscitou na Páscoa, há mais de 2000 anos atrás, ou há quase 2000 anos atrás, foi apenas o espírito do cristianismo, esse espírito do cristianismo não traria transformação de vida para você. Se o que ressuscitou na Páscoa, há quase 2000 anos atrás, foi o ensino de Jesus, este ensino não transformaria a sua vida. Se apenas o que ressuscitou na Páscoa, há quase 2000 anos atrás, foi a ética de Jesus, essa ética não transformaria a sua vida. Não é verdade? Ou você consegue ser perfeito apenas por saber o que é certo? Ninguém consegue lutar contra os seus pecados apenas por saber o que é certo. Ninguém luta contra seus próprios desejos e maus desejos e paixões perversas apenas porque sabe o que é correto. Assim como você é testemunha de Cristo, da ressurreição de Cristo, milhares, talvez milhões de outros cristãos podem testemunhar hoje mesmo o poder da mudança de vida que o Cristo ressurreto opera no coração e na vida deles. Quando você deposita a sua fé em Jesus, Ele entra na sua vida por intermédio do Espírito e Ele começa a mostrar o seu poder, o seu amor, a sua graça na sua experiência diária, não é verdade? Nós somos testemunhas disso, queridos. Perceba, você não começou a amar a Deus de uma forma como você, ou melhor, você começou a amar a Deus de uma forma como você não amava antes. Você vive uma nova esperança, cheia de alegria, de uma forma como não era antes de Cristo. Você vive e é capaz de suportar tribulações com uma nova paciência. Você desfruta de uma nova liberdade a respeito daquelas coisas que te escravizavam, e mais do que isso, você tem coragem para defender aquilo que é justo e aquilo que é reto. Todas essas coisas, queridos, seriam impossíveis de serem reproduzidas se nós tivéssemos tão somente a ética de Jesus. Se nós tivéssemos apenas o espírito do cristianismo. Todas essas coisas seriam impossíveis de serem reproduzidas se tudo o que nós tivéssemos de Jesus fosse o seu ensino. Todos nós sabemos
que seria impossível reproduzir essas coisas apenas pela ética, pela moral elevada. Mas não é apenas isso. Tem uma questão de significado, tem uma questão de verdade por trás dessa convicção. Sabe por quê? Porque o efeito que a morte e a ressurreição de Jesus provocam em nós, formam em nós, não é um efeito apenas ético. Não é verdade? Perceba, essa realidade de morte e ressurreição formou em nós um conceito a respeito da verdade, daquilo que é verdadeiro, não apenas aquilo que é bom, não apenas aquilo que é reto, não apenas aquilo que é justo, mas aquilo que é verdade. Por causa da fé que nós temos, queridos, na morte e ressurreição de Jesus, nós temos agora uma visão bíblica a respeito do que de fato é o mundo, a respeito do que de fato é o ser humano. Nós temos uma visão a respeito de como deve ser o trabalho, de como deve ser a família, percebeu? Jesus não nos moldou, não nos transformou, não operou em nós para nos formar apenas um senso do que é certo, mas Ele também opera em nós para moldar aquilo que nós consideramos como verdade. Há uma perspectiva disso, queridos, que nós não podemos perder, que é toda essa história a respeito de Deus, a respeito de criação, a respeito do pecado, a respeito de Jesus, de salvação, de morte, ressurreição. Essas coisas, queridos, não nos ajuda a dar muito mais sentido às coisas desse mundo. Sim ou não? Se não, você está vivendo seu cristianismo errado. O fato de que Deus existe dá sentido para esse mundo. O fato de que nós fomos criados por Ele dá sentido para esse mundo. O fato de que nós caímos dá sentido para esse mundo. O fato de que Jesus viveu perfeitamente, morreu para pagar o preço do nosso pecado e ressuscitou, dá sentido para esse mundo. Estas coisas, queridos, é o que formam a nossa visão a respeito da realidade, daquilo que é verdade, daquilo que é real, daquilo que é fato. E todas essas mudanças que Jesus, de fato, operou em nós, queridos, são uma evidência inegável de que Ele realmente está vivo. Essas coisas não seriam reproduzidas apenas pela nossa ética religiosa. Se nós olhamos para a realidade como está e cremos em Cristo como o Senhor da vida, como aquele que morreu e ressuscitou dentre os mortos, então nós somos capazes de explicar a realidade como está, do começo ao fim. Do começo ao fim. Se nós não cremos, pode ter certeza que a sua visão de mundo vai ser cheia de buracos. Eu não quero entrar na perspectiva aqui, mas tenta explicar o mundo a partir de uma ideologia marxista, por exemplo. Vai ter um monte de coisas sem explicação. Tenta explicar o mundo a partir da ideologia do mercado. Vai ficar um monte de coisas sem explicação. Tenta explicar o mundo
a respeito do panorama político brasileiro. Vai ficar um monte de coisa sem explicação. Tenta explicar o mundo a partir das realidades identitárias, de identidade de gênero, de identidade de raça, de identidade religiosa. Vai ficar um monte de buraco na sua explicação. Explica o mundo por aquilo que você crê. E eu garanto para você que você explica toda a realidade que existe. Seja nos céus, seja na terra, seja embaixo da terra. Fala, Nicolas. Espera aí que vai trazer o microfone para você. Eu queria ler primeiramente uma passagem de Atos 3, de 41 a 47, diz assim: Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É uma mudança radical, né? 3.000 pessoas foram acrescentadas, pessoas que vieram de todo o canto do mundo, provavelmente maioria judeus da dispersão, e não tinha nada ali para que eles pudessem contar. Estavam ali contando com a simpatia do povo, dos irmãos que estavam ali, judeus que se converteram e dividiram seus bens. Se a gente pensar assim, é uma mudança de coração totalmente, né? E não dá para comparar com nenhum outro acontecimento na história da humanidade. Se a gente pegar outra religião, por exemplo, o islamismo, o que acontece? Eles cresceram rápido, muito rápido, né? Logo no começo. Mas lá não houve uma mudança de coração, houve uma promessa de política, né? O próprio Maomé já começou, né? Maomé é o nome dele, né? Que já teve uma tomada do poder. Então, mas o cristianismo é bem claro, né? Principalmente lá no começo, acho que era mais claro ainda. Eles não iam ganhar nada com isso, não era nem para eles buscar o poder. Pelo contrário, a promessa era de que eles teriam uma vida difícil aqui, mas diz que eles estavam alegres, né? Alegres e singeleza de coração, né? E compartilhavam as coisas. E só lembrando também logo no capítulo 7, né? Tem um testemunho muito claro de Estevão, né? Então, nenhuma ética transformaria a vida dessas pessoas a esse ponto, né? Nenhum ensino transformaria a vida das pessoas desse ponto. Só quero dizer para você, muçulmano radical, que está ouvindo essa escola bíblica, que essa é a fala do Nicolas, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Irmãos, a realidade é que nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Nós somos testemunhas. A verdade de que Jesus ressuscitou dentre os mortos de forma literal, corpórea, corporal, física, queira você chamar como você quiser. Nós somos testemunhas disso porque em nenhum de nós seria operada tal transformação se Jesus não estivesse vivo. Essas são, queridos, 6 razões para que a gente leve muito a sério a afirmação bíblica de que Jesus
realmente ressuscitou dos mortos. Amém? Numa próxima oportunidade, quem sabe na Páscoa do ano que vem, eu falo sobre a questão da chegada do reino de Cristo e sobre essa alegria inegociável. No entanto, queridos, é importante que nós tenhamos essa compreensão. Pessoas que não afirmam ou que creem numa ressurreição não corporal de Cristo, ou estão enganadas ou são enganadores. Perceberam? Ou estão enganadas ou são enganadores. Se a eles tem sido concedido palavra, e eles estão tentando convencer pessoas a respeito da ressurreição etérea de Jesus, da ressurreição não corporal de Cristo, então é porque eles não merecem os seus ouvidos, nem o seu coração. Por isso, cuidado com ideologias e com falsas teologias que neguem a ressurreição corporal de Cristo. Amém? Fala, Mariana. Diga. Uhum. É isso mesmo. Nada faria sentido se isso não fosse verdade, né? É isso mesmo. Amém, queridos irmãos? Vamos orar para encerrarmos a nossa escola bíblica de Páscoa. E logo mais à noite, queridos, nós celebraremos o culto e teremos também um tempo para meditarmos a respeito da realidade da Páscoa. A Páscoa nunca é demais, né? E é por isso que nós tiramos hoje o dia todo para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esse tempo de aula. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá da sua graça para vivermos a tua verdade. Deus, nenhum de nós teria crido se não fosse pela operação do teu Santo Espírito. E nenhuma vida seria transformada se Jesus não estivesse vivo. Louvado seja o teu nome. Age em nós, Deus, nas nossas vidas, para que nós sejamos cada vez mais impactados, constrangidos e moldados pela verdade. E que em tudo nós possamos viver de acordo com a tua vontade. Age com graça nas nossas vidas. Nos dá um bom domingo de Páscoa na companhia dos nossos queridos e familiares. Age em nós. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Bom domingo a todos, queridos. Até a noite, se assim o Senhor permitir.